tenho mentores assim, um monte de japonês de cara feia e japonesa de cara feia para te curar, que não vem sorrindo, o reiki Outro dia uma moça falou, tá, você não acha que o Tantra é o caminho do coração? Eu falei, não, Tantra não tem nada de coração. Tantra é poder. Coração é Hare Krishna, que é mais amoroso. Então, quem tem corpo aberto tem que se limpar, tem que se proteger muito mais. E quem tem corpo fechado tem que tomar muito cuidado, porque a tendência é você ficar muito egoísta. Porque você expele as pessoas o tempo todo. Você não quer ninguém por perto. Você vai cortar, você vai tirar o tempo todo. E então, os dois exageros podem não te fazer muito bem. Inclusive, quando eu venho aqui nesse programa, eu tenho que pensar algo que não foi dito ainda em outros podcasts pela rede, algo bem para valer. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista, 15 anos de existência, mais de 1.000 convidados. E olha só quem está de volta hoje com o seu belo penteado rebelde, Otávio Leal. Muito feliz de estar aqui, de verdade, de escutar as sábias perguntas do Samuel, e lembrando, no outro programa ele falou há quantos anos que nós nos conhecemos, e há quantas portas ele já abriu para mim, em vários programas, em várias pesquisas sobre o meu ser. Então é uma honra e eu sou muito grato de ter você aqui e de estar com ele. Nós agradecemos muitíssimo essa disponibilidade do Otávio, que hoje mora num lugar assim, um ponto de força, no Guarujá, maravilhoso, assim, que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas eu ainda vou conseguir abrir uma brechinha nessa minha agenda capricorniana para poder visitar esse nosso amigo lá e conhecer o livro, porque a Larissa Nanda comentou aqui que a casa dele, eu tenho uma paredinha, mas a casa do Otávio Leal é um oceano de livros. O oceano, onde você vê, é gatos e livros. É isso mesmo? Na realidade, eu trato os livros como uma amante no sentido de alguém que eu amo. Eu digo sempre que eu sou casado com os livros, eu tenho essa identificação de querer estar perto, então eu guardei sempre muitas obras, deve ter aproximadamente lá os seus 2.500, 3.000, mas é uma relação, é um caso de amor mesmo, um caso de amor. Tem saído umas matérias no YouTube falando das bibliotecas dos filósofos, você já viu? E a maioria deles eu tenho mais livros. Mas no caso, para mim, não é só, e acho que para você também não, você tem Capricórnio na casa do trabalho, é sentir a energia do que está aqui. Então eu olho, Van Litsenbett me ensinou Tantra, De Rose, me formei em Tantra, cada um tem uma história aqui que me acompanha e eu sinto essa energia. Tem gente que tem isso com a natureza, outros com os pets, outros com a família, outros com a natureza, que é o caso do xamanismo, e eu tenho esse caso de amor com os livros. Uhum. E muitas pessoas que acompanham também assim, o programa têm alguns questionamentos e reclamações ligadas a essas questões de energia. Aqui nós temos um ambiente preparado, os livros fazem parte dessas conexões, o técnico faz práticas energéticas antes de começar, todos os técnicos do consciência fazem práticas energéticas antes de começar, o espaço tem essa questão de todos os dias ter práticas espirituais que acontece aqui, Então a gente vê, inclusive, esse programa como um programa espiritual também, mas muitas pessoas reclamam do seguinte, ok, quando está em casa ou quando está no ambiente assim, é tranquilo, mas quando sai na rua, quando vai em outro lugar, um outro local, sente como se estivesse sugada, e também mandam umas perguntas aqui também no chat, que é assim, ó, quais são assim os sinais de que está sendo afetado por energias densas e pesadas. Alguns, inclusive, vão dizer que é o próprio planeta. Outros vão falar que é a cidade. Não, você está morando em São Paulo, grande metrópole. Para você, o que você pode falar sobre essas pessoas que acompanham aqui o programa também e de que forma que ela pode lidar com isso, né? São muitas histórias, muitas possibilidades. Então, nós estávamos falando de Kabbalah agora há pouco, então tem os Shedins, de books. Na Índia nós vamos falar dos Kama Rupas, onde Kama é algo denso. Kama Rupa pode ser, por exemplo, eu vim para cá de metrô,
Então, na Índia, eles falam que esses seres habitam abaixo da terra, mas isso não quer dizer que você não precisa andar de metrô, nós vamos estar trabalhando com isso. Aí tem os guerrinás, que são os causadores de guerra. Tenho escutado algumas pessoas de magia falando a respeito das evocações de Hecate, por exemplo, de Kali e de outras divindades que se tem que ter um certo cuidado, porque elas vêm para fazer uma espécie de limpeza na nossa vida. Mas eu gostaria de começar essa história de um tema que eu já falei aqui numa outra entrevista, que é o corpo aberto e o corpo fechado. Tem pessoas que têm o corpo muito aberto. O que que é o corpo muito aberto? Todos os chakras da pessoa giram no sentido sinestrogiro para dentro. Então todo o corpo astral dela, ele vem para dentro. E tem pessoas que têm o corpo fechado, que os chakras giram para fora, destrogiro. Dentro dessa visão, nós vamos observar que existem pessoas, e eu repito, que são muito corpo aberto, muito. E essas pessoas, dentro do que eu ensino, do que eu creio, têm que tomar banho de ervas, podemos falar delas, mas basicamente guiné, arruda, comigo quem pode, alecrim, a sálvia, que é muito mágica dentro do xamanismo, e outras. Então, essas pessoas, é importante que elas tomem esses banhos, e também já indo direto no ponto, as pessoas que são muito sensíveis, que têm muito esses corpos abertos, eu sinto que o lugar delas é na natureza. Tem pessoas que são da cidade grande, a minha filha é da cidade grande, a minha filha às vezes vai lá, por exemplo, eu moro em cima de uma montanha, mas essa montanha está incrustada no oceano. A praia está para lá, eu fico no oceano, com a vista do oceano, mas eu sinto muita falta de acordar, ir lá para baixo, pôr os pés na areia da praia. Opa, eh, bate aqui. Colocar os pés também numa montanha, numa costeira que eu moro, e eu não sou tanto corpo aberto assim. Às vezes a gente se pergunta: "Qual é o meu lugar? Onde eu tô? Quem sou eu?" Mas também é importante perceber qual é o meu lugar no mundo. Então, o meu lugar no mundo, eu, esse corpo, mente, é no mato. Minha companheira é no mar. Tem pessoas que é na cidade grande. Agora, quem é muito sensível, às vezes a gente pega na Umbanda, no Candomblé, na encantaria, no xamanismo, os rituais são feitos muitas vezes na floresta, porque para algumas pessoas fazem muito mais sentido isso. E as pessoas que têm o corpo muito aberto, elas acabam se tornando vampiros energéticos. Inclusive, quando eu venho aqui nesse programa, eu tenho que pensar algo que não foi dito ainda em outros podcasts pela rede, algo bem para valer. Porque o Samuel, assim, esse programa é muito para valer. Você sabe, Samuel, lá no de onde eu vim, lá da década de 1980, se falava muito a gnose. Eu não tenho uma relação forte com a gnose, tem uma série de elementos que eu não concordo, mas quando eu falo aqui, eu falo principalmente da gnose do quarto caminho, que era uma escola que eu fui iniciado. Que as pessoas têm o corpo muito aberto, elas acabam tendo um rabo astral. A energia entra e sai, não sei se isso é real, eu não tenho essa evidência. Essa evidência quem tem é o Samuel, é o Wagner Borges, que faz parte aqui dessa egrégora, e outros Dona Zíbia, o próprio Gasparetto. Mas você não pode captar tanta energia assim. Porque você vai ficar muito. A energia não para. Então, por exemplo, qual a melhor maneira de você abrir teus corpos, né? Eu falei numa outra entrevista também, a ayahuasca, a, a medicina da floresta, um curso de candomblé, um curso de umbanda, um curso de encantaria. Você vai receber muita coisa. E o que que mais fecha nosso corpo? Já vou para o que mais fecha, o taoísmo. O taoísmo, para quem não sabe, eu vou me afastar um pouquinho aqui, vou falar mais alto, são os movimentos que lembram tai chi. Porque quando você faz taoísmo, todo movimento, eu vou levantar só um pouquinho, não se assuste, não precisa mudar nada. Você fecha aqui a mão na barriga. Tá dando para ver? Não sei se você já reparou isso, Samuel. Todo movimento termina aqui. Quando eu faço isso, a mão esquerda aqui, a direita aqui, eu estou dizendo, nada vai entrar em mim. Nada. Eu não vou perder uma energia que chama Xing, que é uma energia que a gente chama de ancestral, que a mulher, e isso eu quero que você me lembre depois de falar, porque muito da perda da nossa energia vital, quando a gente fala de proteção, limpeza e cura, vem com a menstruação, que tem um potencial de vida incrível. As chinesas sabem usar a menstruação, que a gente chama de energia Xing,
Hoje a gente está reinventando a roda, né, quando fala que a mulher na menopausa tem que cuidar muito, porque a chance de ter Alzheimer, de ter Parkinson, de ter demência é grande, que a mulher perde muito músculos, e o homem quando vai perdendo energia seminal. Então o chinês tem uma coisa, assim, incrível de, não nada pode entrar nele, então você não vai ver muitos médiuns chineses, porque toda a prática de Qigong várias vezes você tampa teu corpo. E numa prática espírita, espiritualista, de matrizes africanas lindíssimas, assim, você se abre. Não tem certo nem errado. Eu comparo que o gato é corpo aberto e o cachorro é corpo fechado, comparado, porque o taoísmo diz isso, uma coisa só pode ser, dia e noite se comparar, aberto e fechado comparado com o quê? Então o gato ele sente, se você não está legal, ele fica longe, ele se afasta, ele fica com os pelos oriçados, e o cachorro gosta de você em qualquer situação. Você pode ser a pior pessoa do mundo, o teu cachorro te ama, porque ele comparado com o gato, ele tem o corpo fechado e vai te defender a qualquer custo. Então, é importante eu perceber isso, eu entro num lugar, eu bocejo, provavelmente é corpo aberto, sinto energia, corpo aberto, vejo aura, corpo aberto. Eu pego as doenças dos outros, grandes curadores pegam e acham que não tem problema, não sei o que você pensa. O Jung falava, né, os grandes terapeutas são os curadores feridos, mas às vezes você sente demais isso, sente demais. E quando você sente demais, você tem muito corpo aberto, a tendência é que você não cuide do seu corpo, não cuide. Porque você fica muito ligado no astral, isso não é uma crítica, é bonito até, eu não ligo para o corpo, desapego total. A espiritualidade do Oriente, então yoga, tai chi, o yoga também você fecha o corpo. Se você é médium e começa a fazer muito yoga, a tendência é que você feche, porque no yoga você visualiza os chakras fazendo assim. E quem trabalha com abertura, astral, você sempre vai imaginar que alguma coisa entre em você. Ou por aqui, ou pela aura, ou pela barriga. No taoísmo, no yoga, jamais isso. E você sabe que eu faço mapa astral, né, às vezes eu penso assim, a gente pode mudar um corpo? Quer dizer, eu sou corpo fechado, eu posso forçar a vida inteira para ter corpo aberto? E não tem resposta, eu não sei. O que eu sei, assim, quando eu pratiquei técnicas de mediunidade, de corpo aberto, eu tive experiências incríveis. Quando eu parei, eu fechei tudo. Agora, Otávio, como você falou, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho um pouco, então você é corpo um pouco aberto, que seria o ideal se você mora em cidade grande. Mas se você mora no meio do mato, se você olha para o mar, uau, corpo aberto. Você tem que ser corpo aberto, porque o mar entra em você. Você vê gente na praia que vai, tira 2 fotos e fica de costas para a praia. Eu tenho visto a pessoa fica de costas para a praia, olhando para o outro lado, que tem prédios. E é um monte, faz um círculo assim de costas. Mas quem sente o mar, a pessoa vai lá perto e saúda e faz assim. Você fala, por que você está fazendo isso? Porque eu estou sentindo o mar. Mas para sentir é o corpo aberto. Então, quem tem corpo aberto tem que se limpar, tem que se proteger muito mais. E quem tem corpo fechado tem que tomar muito cuidado, porque a tendência é você ficar muito egoísta. Porque você expele as pessoas o tempo todo, você não quer ninguém por perto. Você vai cortar, você vai tirar o tempo todo. Então os 2 exageros podem não te fazer muito bem. Agora quem tem que se limpar mais é o corpo aberto, e nós que somos espiritualistas somos muito corpo aberto, né, a maioria. Uhum. Um dos incensos que eu mais gosto, é o que eu sempre uso, e até o Iago Mihai também está usando, assim, é o Nag Champa. Eu gosto desse O Nag incenso Champa. do Nag Champa. E aqui eu falei que o Iago também faz essas conexões de outros assistentes que também trabalham aqui, a Gabi, também todo mundo faz um trabalho de energia e gosta também de um incenso. Eles poderiam intensificar esse trabalho, eu sei que você também gosta de incensos e de Adoro. conexões, né? Eles poderiam intensificar a utilização do incenso ou potencializar se eles inserissem, por exemplo, Desenhar os símbolos. símbolos com Sim, incenso. nossa, é maravilhoso. Por exemplo, no caso do reiki, né, eu gosto muito de fazer uma comparação entre o reiki e o benzimento, os 2 são maravilhosos. E aí eu vou responder a tua pergunta. Uhum. O benzimento, a benzedeira benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa uma arruda, usa um terço, né, um rosário, enfim, usa às vezes o símbolo do Om. Um padre, ele benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da igreja, então ele chama os mentores da igreja
Por isso que um padre como Marcelo Rossi, eu gosto dele, aquele comprido. Acho ele ensina uma coisa que poucos padres ensinam, que eu adoro, que é perdoar, né? Acho incrível porque ele perdoa. E não podia falar isso, que ele é alto, né? E aí, o que que acontece? Ele benze 20.000 pessoas, 20.000. E a benzedeira só pode benzer umas 10, modo de falar, porque ela usa a energia dela. Quando o padre vai lá e faz o sinal da cruz, é São Pedro que está ali. Porque João Batista, que é Yohanan, o nome dele era, ele batizou Jesus. Batista, o nome dele, disso é Cabol. Batismo é uma homenagem a João Batista. Batista fez um Cabol em Yoshua, esse fez em Pedro, Bento, Núcia, outro, até o padre que batizou o padre Marcelo Rossi. E tem o Fábio de Mello também, que eu acho ele muito inteligente. Os dois, um é coração, outro é cabeça. Tem gente que gosta, outros não, é um exemplo. E aí, o que que acontece? Quando eles fazem o sinal da cruz, eles trazem a força da cruz. A força de São Pedro, de João Batista, que era um essênio, um nazurita, que seja. Quando você faz o símbolo do reiki, tem os mentores do reiki, que pouca gente fala, isso, porque a gente tem uma ideia se os mentores do reiki, eles são todos ocidentais. Não, o mentor do reiki é Kami, é uma das magias mais poderosas que existe, você evocar samurai. Quando você evoca Kami, você evoca um monte de demônios. Você vê aquelas máscaras demoníacas, parece os encantados, que você usa uma coisa mais forte ainda para o mal. E o reiki, quando entra com a cura, entra com essa medicina japonesa, que maravilhosa. O japonês não inventa coisa de um dia para o outro. Captei no céu uma técnica de cura japonesa, é acupuntura, é não sei o quê. E o reiki tem mentores assim, muito, um monte de japonês de cara feia e japonesa de cara feia para te curar, que não vem sorrindo. O reiki é. Outro dia uma moça falou: tá, você não acha que o Tantra é o caminho do coração? Eu falei: não, Tantra não tem nada de coração. Tantra é poder. Coração é Hare Krishna, que é mais amoroso. Então, quando a gente entende, quando você desenha o símbolo do Om com incenso, é egrégora, é o que está por detrás de você. Ou um símbolo do reiki, ou até mesmo o sinal da cruz. Esse incenso Nagshampa é muito bom mesmo. E o legal do incenso, eu gosto muito desses mais fortes, né, Javô? Que é sândalo, mirra, patchouli, almíscar. Eu tenho um certo. Eu acho que não tem uma função mágica incenso assim de melancia, de abobrinha, de. É porque tem agora incenso dos anjos, né? Tá, mas o que que tem nesse incenso dos anjos? Porque o importante é falando, eu gosto de falar de perfumes, né? A gente tem o perfume é o jardim da nossa casa. Quem mencionou isso foi o Levi Leonel. Então, esse jardim, quando eu chego aqui perto de você, eu encontro ele. Então, eu tenho perfumes normais que eu uso, perfumes que são sintéticos, que não são muito bons. Hoje, para vir aqui, eu usei o Arbo, da Boticário, vou fazer uma propaganda. Eu uso muito uma marca que chama X Factor, que são réplicas, e eu olho o que, que tem os perfumes. Eu gosto de saber a composição. Esse que eu pus hoje é de Artemisia, porque eu vim para São Paulo. Mas não é melhor óleo essencial. Aí eu ponho óleo essencial aqui assim, quando eu entro no ônibus, né? Tem na minha mochila. Porque o óleo ele cria um jardim na tua casa e ele te protege também. Por isso que a gente fala que aquela pessoa não está me cheirando bem, ou aquela situação não está me cheirando bem, é o cheiro. E quando você acende o incenso, a gente trabalha esse jardim, o perfume cotidiano, que é bom a gente saber que perfume que eu uso, né? A Nanda, por exemplo, usa o perfume de algodão doce, e eu peço para ela, quando está comigo, usar perfume de Ylang Ylang. Ela não gosta, mas é para mim que ela usa Ylang Ylang, que é extremamente afrodisíaco, Ylang Ylang. O mais comum o mais famoso é o Lulu da Lulu da Chanel, ou Charrel, é um perfume antigo chamado Lulu. Os perfumes azuis, a maioria é tudo Ylang Ylang. E eu uso para ela perfume amadeirado, que ela gosta. Eu já não gosto muito, mas eu uso amadeirado quando eu tô com ela, porque o perfume é para ela sentir. E o perfume, nesses processos de limpeza, banhos de ervas, assim, eu gosto muito de falar, limpa teu banheiro. Você já escutou isso? Não sei, vamos Limpar o ver. banheiro, porque às vezes aqui no Ocidente a gente faz assim, eu vou tomar um banho de ervas. Então eu vou, fervo a erva, faço uma oração, desenho o símbolo com incenso, que é legal. Apesar que eu prefiro magia sempre com os 4 de uma vez, depois você me pergunta, fogo, terra, ar e água. Mas vamos imaginar, aí eu entro no banheiro para tomar um banho de
chuveiro, o que seja. O que que eu tenho no banheiro? A descarga do meu Muladhara Chakra, que é o chakra que sai as fezes, mas sai também as energias, por vezes, inadequadas. O que que tem no banheiro também? Um monte de cano com água parada. A água da privada está parada. Às vezes, como o Lércio Fonseca sempre diz, em cima os vizinhos brigam, do lado eles são desonestos, o do outro lado tratam os animais como uma coisa, os de baixo, você tem tudo isso no teu banheiro. Então você toma o banho de ervas no banheiro, aí você abre o chuveiro e dá de encontro com tudo isso. Então eu sempre falo, por exemplo, a coisa que eu gosto muito de proteção, limpeza e cura, Mozart. Mozart é considerado um avatar, né, um mestre que vem ensinar com a música. Então, se eu tomo um banho de ervas, eu coloco Mozart no banheiro para tocar um pouco antes, o Requiem. Acendo um incenso de sal grosso. Coloco flores vivas, essas flores que limpam mais o banheiro, que é sempre bom ter, desde que não seja tóxica. E se você tiver pets, cuidado, tem gatos que comem plantas tóxicas. Ou seja, eu preparo o ambiente do banheiro, ponho cristais para quando eu tomar o banho de erva aquilo sair e quando eu abrir o chuveiro, eu encontrar uma realidade astral que seja adequada, né? Porque no Ocidente, eu acho engraçado, acho estranho, não faz parte da minha vida, mas se você faz isso, não tem problema. A gente fala assim, agora imagina que você está numa cachoeira. Tá, mas eu sugiro que você vá para uma cachoeira. Eu acho que pelo menos de vez em quando, se você é terapeuta, mas só mentalizar não é a mesma coisa? Não, é legal você ir. Ah, imagina um som de tambor que o Samuel toca. Não, não imaginar não vai resolver muito. Toca o tambor, que é a espiritualidade mais ocidental. Você vai, imagina que o mar está entrando em você. Não, mas não, imaginar não. Vai tomar um banho de mar quando a praia está vazia, porque ali tem o sal, ali tem Iemanjá, ali tem tudo, né? Então eu gosto de preparar o banheiro e gosto, como você falou, de fazer os desenhos com incenso dos símbolos. Uhum. Você citou, né, sobre essa conexão do reiki em si, né? Quais os principais benefícios do reiki quando se trata, por exemplo, de alguns dos equilíbrios mais crescentes e modernos, como, por exemplo, ansiedade, depressão e melancolia, né? Sim, e síndrome de pânico, né, também. Também, né, Eu, bastante. é a melhor coisa, porque às vezes, por exemplo, a pessoa cortou o braço, vou aplicar reiki. Não, cortou é corpo físico, é na maia coxa, você tem que costurar, antigamente põe metiolate, álcool, eu não sei. O reiki, a atuação dele é muito maior nessas doenças, entre aspas, da alma, né? A gente vai observar aí os símbolos do reiki, que é o Chokurei, que é o símbolo para a gente ser mais feliz, não totalmente feliz, mas mais feliz. Aí eu não consumo tanto, não vou me viciar em dopamina, enfim. O Sei Reiki, que eu traduzo como que a paz esteja contigo, no Sei Reiki. Shalom, em hebraico, é o símbolo de paz. E hoje é muito raro alguém que tenha um dia de paz, Depois, Hon Shazeshonen, que é viver o presente, então ele vai trabalhar a questão da ansiedade, viva o que está acontecendo. Daikomyo, que é uma profunda aceitação de quem você é, né? Daikomyo é algo próximo de você é um iluminado agora, um Buda. Então, esses são os principais atributos do reiki. Você foi direitinho no ponto, né? Quebrei a perna, posso aplicar reiki? Não, não, você tem que ir num fisioterapeuta, tem que engessar, o reiki não vai fazer teus ossos voltar. Existem as exceções, assim, mas não é a especialidade do reiki, questões físicas, né? Uhum. Você passou por diversas escolas, né? A gente citou até num episódio anterior sobre 40 anos de Amorque, né? Rosa Cruz, acho que também passou pelo Wicca, Telema, o Colégio dos Magos, O Telema faz tempo, hein? Mas não é? fiz. Um monte de escolas, você é um grande buscador em termos de estudioso assim, dessas conexões. O que você entende hoje por... E como é que você compreende hoje por magia? E pegando o gancho do que você trouxe na anterior, e por que você gosta de fazer a prática de magia de limpeza e proteção, se utilizando também com esses 4 elementos? Isso eu só não vou fazer pergunta para você porque você fica bravo comigo, mas isso você sabe mais que eu, porque no xamanismo você não usa os 4 de uma vez, então o Ocidente é que vai separar isso.
Então, é lógico que você está nesse ambiente aqui, você não vai acender uma vela ali, nem colocar uma cachoeira aqui. A gente pode usar um só, mas o ritual fica muito mais sofisticado quando vamos imaginar com a magia ocidental, que eu chamo de magia de mesa, porque é tudo feito numa mesa. E isso não é uma crítica, tá? Apesar, e isso eu posso falar por ele também, a gente é mais de uma coisa mais corpórea, enfim. É, então, fogo, que a gente vai trabalhar na Índia com um ser chamado Agni. Deixa eu falar, tem até o mantra. Om Agnaye Namah, que você evoca. São as salamandras. Então, você acende uma vela. Aí você vai pôr um cristal, uma pedra, uma gema, que é Prithvi, que você evoca com esse mantra. Om Prithvaye Namah. Você tem Vayu, que são... Prithvi são os gnomos, né? Vayu, que é o elemento ar, que você... Aqui é chamado de Silfos. Você evoca com o mantra Om Vayuaye Namah, e é o incenso, então vela, cristal, incenso, e o elemento água, que isso eu aprendi com Eliezer Mendes, que você pega um copo d'água, põe sal e coloca uma colher dentro d'água, com a boca, porque a ponta da colher vai servir de antena. Ou por exemplo, aqui, vou mostrar aqui, como se fosse assim. E o Eliezer mandava, você tem isso aqui? Mandava fazer com um fio com uma antena de rádio. Hoje nem existe mais rádio com antena, mas você punha uma antena e deixava sal, água e antena de rádio. E quando fosse uma coisa muito pesada, usar cobre. Inclusive a gnose do quarto caminho, eles usavam muito cobre. E a gente trabalha com as undinas, que o mantra é Api, Om, Api, Aye, Namar. E cada um desses 4 elementos mexe com uma função psicológica, né? O fogo é ação, a garra, a luta. Então, se eu acendo uma vela para um anjo fazer algo para mim, eu estou pedindo uma ação, ou para Miriam, enfim. Se eu pego terra, o elemento é sensação, é pés no chão, é saúde. Se eu trabalho com o elemento ar, é pensamento, lógica, intelecto. Então, o incenso ajuda muito a quietar a mente. E o elemento água, que seria o sentimento, a emoção, a mediunidade. E o quinto elemento, tem até o filme, né, do Bruce Willis, o quinto elemento, que seria o elemento éter, que é o mantra, ou o toque de tambor, ou o canto, os cantos incríveis. Pega aquele livro para mim, faz favor, esse que está em pé. Esse Práticas Bioxamânicas. Eu adoro mostrar livro. Esse aqui é o livro dele, do Samuel, lindo, maravilhoso. E aqui tem, por exemplo, como cantar. Eu nunca tinha visto isso num livro. Quem que dá essa aula? Como fazer sons, acho, mantras. Bom, tem muitas tradições que cantam, Mas que aqui fazem essas quem que ensina? conexões. Que você chamou várias pessoas Tem nesse livro vários lindo. aqui que fazem essas conexões com mantras. Um de cantar mantras, e o nome é o Joseph É. Joel, que é o Vincent Arrow, que é um dos meus professores, né? Ai, que Que é linda. um dos meus professores, que inclusive fez aniversário recentemente, 90 anos. Uau! 90 É, anos. Que ele é autor desse livro aqui que você deve ter. O único que tem em português, mas eu estou em inglês, que é tudo dele, né? tá. Ele tem um monte de livro que é. Quando você fala das vogais, Não, esse eu não A, tenho. E E, I, O, são as conexões de cantar os mantras que em lindo. Tiwa. Em Tá. Tiwa, que é essas Que é o conexões. éter, né? Que é O éter, então. No caso, a gente pode ser. E esse livro do Samael, que é maravilhoso, e eu gosto porque tem muita prática. Porque, volto a repetir, a espiritualidade ocidental, eu estou sendo um porta-voz de falar, pessoal, põe teu corpo nas práticas. Não é só ficar pensando, imaginando, a energia está por aqui, vai por ali, dá a volta. Vamos. E aí, esse livro tem muitas práticas maravilhosas. E a maioria tem de flauta, tem de tambor, que é o elemento éter. Mas quando a gente fala de tradição xamânica, né? Você está no meio da mata. Então eu prefiro, quando você vai fazer um ritual de proteção, limpeza e cura energética, né? Que você use os 4. Lembrando que limpeza é uma coisa, tá? Você só pode se proteger se você está limpo, senão não adianta nada. Por isso que você toma um banho de erva e sai do chuveiro, com a tampa da privada aberta, com lugar que tem muita briga, às vezes alguém está assistindo a Atena, alguma coisa de crimes, no vizinho de cima. Então é legal você estar dentro de uma conexão. Quando eu era mais jovem, lá nos anos 80, eu e o Léo Artesi,
A gente ia lá para Cabreúva, é um camping aqui perto de São Paulo, dá 1h30 daqui, tomar banho de argila, que é uma técnica muito poderosa. A gente põe argila no corpo inteiro, ficava branco assim, só deixava os olhinhos, ou fazia um cataplasma de argila, não essas argilas sofisticadas que vendem em free shop, essas coisas. É a argila que você compra em casa de material de construção, que é mais pura, né? Procurar uma boa, faz um cataplasma e põe na barriga, para tirar todos esses miasmas, né, ou essas formas de pensamento negativo. Fantástico, muito bom, tá vendo? E isso já é uma conexão bem interessante. Eu tive uma das minhas experiências de ser enterrado Ai, nunca fiz isso, mas... por conta, é o mesmo efeito que vocês fizeram lá com a argila, que é para você ter a energia da terra sugando, né, esses miasmas, qualquer energia. E também, no meu caso, era para mim ficar mais aterrado, porque era muito no astral, muito do astral, então tá. era uma prática para mim trazer esse ground, esse aterramento mesmo, ficar, porque era só espírito e coisa assim. Você Tem que sabe ver a que realidade, né? eu dei uma entrevista esses dias e me lembraram uma coisa interessante, né? Quando eu ouvi falar do Avatar, eu vou resumir, porque o assunto é outro, que nasceu o Avatar Maitreya aqui no Brasil, que saiu o novo Buda em 2005. Mas já antes da virada do século, a gente já ouvia falar desse Avatar. Tem o Newton Schultz, que também depois falava muito, né? Obiose, a Blavatsky, enfim. E falaram que ele ia nascer num dos 7 chakras da Terra, que dentro da visão de algumas escolas seriam no Brasil. Já foi em Machu Picchu, em outros lugares. Chama itinerário de Ió. Você já escutou esse termo? É um conhecimento que vai indo, ele passa por alguns lugares. Por exemplo, hoje, toda vez que eu vejo um documentário sobre o Egito, é alguém falando muito mal do Egito, em todos os sentidos. Não sei se é verdade ou não, que você vai ser tapeado, que tem muito assalto, que está muito sujo, só que mostram imagens. Porque quando o itinerário de Ió passou pelo Egito, que seria um conhecimento mais verdadeiro, enfim, da humanidade, ele passa entre 2 mestres, que era o casal solar, Akhenaton e Nefertiti, que são os mentores da Rosa Cruz, da Morte, Akhenaton e Nefertiti, e acima deles, a Morte, ela é banhada, ou ela é inspirada por um mestre, que é o Kutumi. A Morte sempre fala, o nosso mestre maior é Kutumi, que é o mesmo mestre que falava com a Blavatsky. E aí, tá, vai nascer o Avatar, aí disseram, vai ser São Tomé das Letras, tem uma caverna. Ah, Samuel, eu fui para a caverna. O pessoal se reunia para ficar pensando que ia para a caverna. Todo mundo dava a mão, imaginava. Falei, mas que pensar, eu vou. E eu sempre fui muito solitário. Eu lembro que eu pegava uma katana, que era uma espada de samurai. Vai que acontece de vir um bicho, assim, pelo menos para espantar. E enfiava a katana aqui, mochila, e me enfiava naquelas cavernas, Gruta do Carimbado. Agora fecharam, né, no São Tomé. Ninguém mais entra. Ninguém mais. Eu fui para Machu Picchu faz uns 4 anos, eles fecharam. Você tem que. Você não pode pôr a Agora você tem que mão. passar por um roteiro. Um Na minha roteiro. época, que eu fui lá várias vezes, eu fiquei 3 dias. Eu Então, descia e voltava, ficava lá, descia e voltava, e ia para tudo quanto é lugar. Porque eu gostava da pesquisa, da Sim, de conexão, né? tocar, de sentir. E eu lembrei dessa história. Eu falei, não, eu não ficava imaginando nada. A gente ia lá. Eu ia lá pro meio da caverna, ficava lá dormindo, acampava. Aquela época, sei lá, outra cabeça. Você falou sobre o centro de energia, o Brasil como sendo esse centro de energia. Em que vibração que é sintonizada nessa pesquisa os centros de energia? E são 7 nesse itinerário que Segundo vocês a eubiose, sim, na época. Mas eu tenho a impressão que a gente já perdeu já isso. perdeu? Já perdeu, porque isso vai muito rápido. Então, por exemplo, a chance de um europeu vir aqui para aprender xamanismo, se o europeu fala, eu vou para São Paulo, eu vou aprender com os guaranis, né, que são daqui, você vai contar guarani nenhum em São Paulo. Talvez lá no Pico do Jaraguá, mas já está, o guarani que fica lá. Existe uma tribo, porque não é de São Paulo, num pico aqui em São Paulo, mas já são, vive meio que numa favela. E a chance de a gente ir para a Índia hoje e encontrar uma Índia espiritual é a mesma coisa que um indiano vir para cá e procurar um Tupinambá. Tupinambá não existe mais, né? Que eram os índios samurais. Então, é porque quando o conhecimento passa, quando ele vai embora, se aquele país não sabe se alimentar, nutrir, né? Regar aquele conhecimento, ele parte para outro e o país entra numa decadência absoluta. Então, quando a gente fala de anos 80 aqui, anos 90, assim, o Brasil era o berço, assim, comparado com outros países do mundo.
muito pouco racismo, muito pouco quando fazem coisas ruins para as mulheres, eu não sei como é o nome disso, que agora estão falando bastante, misoginia, né? Então, tinha muito pouco disso, essas de guerras entre as pessoas, assim. Então, eu não sei se ainda está. A última vez que eu escutei, assim, que eu fiz essas pesquisas, já tinha ido para o Chile, Por Chile. para o Chile, para aquelas regiões ali de Torres del Paine, conhece? Olha, De ouvir em falar? Mapuche. Isso. Ele teria ido para lá porque é um lugar que está muito preservado a natureza, que as pessoas são muito Os gentis. Mapuches, todos, os chefes não são homens, são mulheres Olha, dos então, Mapuches lá no Chile. Totalmente, eu conheci eles lá. E são femininos, os uau, direcionamentos, decisões, são as mulheres que, aonde que eles estão? lá no Chile. Mas em que lugar? Eles eram em quase que toda a região inteira, mas eles ficavam um pouco mais na região do sul. Eu encontrei também na região central, lá também quando eu fiz, e um pouco mais perto dos lagos, quando foi para os lagos lá por cima dos Andes, também você encontra Nossa, por lá então, com eles. E eu até trouxe para a Felice uma dessas máscaras que eles fizeram, que é bem interessante, e dei de presente, que fez também uma das nossas professoras. Mas para mim não esquecer, já que nós estamos falando do feminino e da mulher, você citou sobre o taoísmo como sendo ali um importante energia, um importante ponto de foco, de força assim central, né, de preservação da sim, energia, né, quando a gente falou dessa coisa da pessoa. A primeira resposta você já trouxe, você levantou e falou, né, é, dessa coisa do eixo, né, do umbigo. Que você fala um pouquinho mais sobre isso? Do umbigo, do útero e do ovário, nessa perspectiva taoísta, e associar com isso que você pediu para me lembrar, que é sobre perda de energia no processo da menstruação. menstruação. Bom, então, a visão do taoísta, né, a mulher ela tem uma polaridade receptiva. E quando eu falo aqui de homem e mulher, não tem nenhuma relação com a sexualidade. A ideia é útero, ovário e pênis. Então, o homem, por ter o pênis, ele vai doar mais essa energia. Então, de cara, assim, para já ir direto no ponto, a mulher tem que tomar muito cuidado com quem ela faz sexo. Ela vai acabar ficando com a energia daquela pessoa. Eu vejo muitas terapeutas, assim, de um tantra um pouco mais moderno, um tantra mais adaptado, que elas não fazem sexo com as pessoas, mas só de atender, porque o homem chega lá, às vezes, com um desejo que não é legal. Eu não quero uma terapia. Você sabe o que quer dizer a palavra terapeuta? Eu gosto de falar isso. Sabe o que quer Pode falar, dizer? Mas você sim. sabe? Vamos ver se é a mesma coisa. Fala para mim aí. Então, uma das coisas que eu aprendi sobre terapeuta é aquele que tem uma conexão com um caminho iniciático. Terapia é um Também, caminho de iniciação. É um também. caminho de cura e iniciação, porque você divide as duas palavras da etimologia e você tem lá um caminho de iniciação, de busca para a transformação. Essa eu não sabia, por isso que eu quis que você falasse, para eu ter certeza que eu aprendi alguma coisa. Mas em grego, tel é Deus. Terapia, terapeuta, servidor de Deus. Tel, Deus. Ou em aramaico, teraf, né? Que é saber quem eu sou e cuidar do próximo. Teraf. Mas normalmente a gente usa essa palavra de grego. O terapeuta Uhum. é um servidor de Deus. Eu gosto de falar uma jardineira e um jardineiro de Deus. Esse é um terapeuta. Então, quando uma mulher, ela é uma terapeuta e o homem vai com outros desejos, você já está muito receptiva. Então, o taoísmo fala o quê? A mulher tem que se estressar muito menos que o homem. Por quê? Porque é mais sensível, tem exceções. Nada é absoluto, tem exceções. Porque ela vai captar mais energia. Então, mesmo que ela tenha um companheiro fixo, ele chega com uma coisa muito dolorida, profissional, e ele vai fazer amor, ele vai colocar aquilo na mulher. Então, no taoísmo, tem uma técnica, se eu levantar vai ficar meio estranho, que você fica balançando assim, já viu? A mulher balança uns 15 minutos quando acorda para reciclar essas energias. E hoje se sabe, por exemplo, a mulher que tem qualquer. Você sabe que na década de 80 tinha um médico chamado Eliemar Coutinho, que ele escreveu um livro famoso que se chamava Sangria Desnecessária, em termos da menstruação. E falava para a mulher não menstruar, tomar pílula o tempo inteiro. Tem casos de mulheres que talvez precisem, eu não sou médico. Mas ele falava para todas, para nunca menstruar, e falava assim mesmo, que é melhor para o marido, porque elas nunca vão ter TPM. Ok. E hoje isso caiu por terra, por quê? Porque a menstruação é uma forma de limpar
Mas é uma vida, né? Quantas menstruações a mulher tem durante a vida? 400, 300 a 400, algumas 200. Tudo ali tem um potencial de vida. E o sêmen do homem também. Então, no taoísmo, existem vários trabalhos para não usar muito energia seminal, o que a gente chama de orgasmo seco. Pode falar essas coisas, pode, né? Orgasmo seco. E a mulher fazer todo um trabalho para, na menstruação, ela não perder uma energia que chama Xing, que é uma energia que a gente não pode aumentar. A gente só não pode perder. O Qi a gente aumenta, boa alimentação, comer aqui água de coco, tudo isso aumenta o Qi. Mas o Xing é a energia de que a gente nasce. E quanto mais a gente perde, principalmente a mulher, com estresse, de fazer amor com alguém que não é legal, e aí vai afetar a menstruação, de morar em lugares poluídos, porque as mulheres sempre dançaram, e esse negócio parece uma dança, sabe? Então, tem várias técnicas, eu até. Sabe que o ano passado uma menina falou assim para mim, Prem, você sempre fala que você é taoísta, né? Eu falei, sim, eu gosto de um monte de coisa, mas se pudesse escolher uma coisa, eu faria taoísta, que eu mais pratico. Por que você não ensina isso? Eu falei, boa pergunta, porque eu tive grandes mestres, Liu Pailin e tal, mas já morreram, já. Então ensina, porque as mulheres, a mulher chinesa e o homem chinês vivem muito, eles têm muita saúde, eles são muito fortes e porque eles trabalham com essa preservação. Então, você fez amor com alguém que não é legal, fica chacoalhando. Procura depois no YouTube é, chacoalhar do útero e do ovário. E aí a mulher faz uma rotina que ela tira essas energias que chama Zhang Fu, se eu não me engano, que são energias negativas do corpo, através da dança, coisa que no xamanismo Samuel sabe, num povo morre alguém, dança. Tá para morrer, dança. Não morreu, dança. Primavera, dança. Verão. Ah, o tempo está estendo, não sabe o que que é. Dança também. Foi uma boa caça, dança. Mas tudo tem uma dança. E essas danças para o corpo da mulher, por causa do útero e do ovário, eu já vi muitas mulheres em discoteca tendo experiências místicas. Você vê que elas estão num êxtase. Só que elas acham que experiência mística é outra coisa. Mas elas estão numa espécie de dançar a noite inteira. A Nanda gosta de dançar forró, não sei se ela falou. Ela Não falou. adora dançar forró. E até fiz umas aulas particulares, mas ela dança daquele jeito que dança mesmo, sabe? Vai pra lá, vai pra cá. E ela volta luminosa. Ela volta, se você olha e fala, uau, uau. E no caso do taoísmo também, é muito importante quando a gente faz esse ritual de chacoalhar, ou de perceber com quem que eu estou namorando, é a massagem nos seios, você acredita? O que cura a mulher é massagear os seios, porque o chi está aqui na mulher. Então, não só massagear, mas ressignificar, às vezes pensar, como foi meu primeiro sutiã? Eu gosto dos meus seios, quando que eu descobri que eu tive os seios? Quando que alguém tocou meus seios e eu não gostei, ou quando eu gostei? Porque a mulher tem uma coisa com os seios, às vezes, que nem o homem com o pênis, né? Vai comparar tamanhos, estilos, sei lá. E existem algumas massagens taoístas que a mulher faz nos seios para curar a energia da menstruação. Uhum. Bom, você falou de Tantra algumas vezes aqui, e o que é, como que pode, ou melhor, quais são as escolas mais conhecidas que se tem quando se fala de Tantra? E por que que na modernidade a própria palavra Tantra é bloqueada nas redes sociais, eh, por ser tão somente associada à sexualidade? Agora eu vou pegar uma coisa que a Larissa pediu para a gente perguntar para você aqui. Ao vivo ela falou ou Ela em off? perguntou, ela falou em off. Ela falou em off aqui para a gente. Pergunta lá para o Otávio quantos dias precisam para se chegar numa troca sexual tradicional do Tantra. Quantos dias? Uma Maituna? Para chegar no Maituna, porque ela falou uma Ah, quantidade específica são até chegar. 64 dias. São 64. Mas esse é um texto, né? Mahabharati Tantra. Não sei se você tem esse livro aqui. O Osho até traduziu, acho que não. É um livro meio vermelhinho. São 64. Mas esse ritual eu nunca fiz. Eu só fiz o de 4, Que você fica 4 dias se preparando
para fazer um amor, né, um amor sagrado, se preparar e tomar um banho de cachoeira, dançar junto, comer muita fruta. Esse ritual, você vai gostar disso, ele lembra o ritual de Abraham Merlin, que o Paulo Coelho fez. E segundo o Tony, o Buda não fez, mas eu sei lá que tá falando, que um diz que fez, outro que não, mas ele escreveu uma matéria para a revista Planeta, eu lembro que foi a planeta que mais vendeu, ritual de Abraham Merlin, o Paulo Coelho, e não era conhecido na época, que ele vai descrevendo, tem até um anjo assim na capa, alguém rezando, e aí o objetivo desse ritual é você falar com o teu anjo da guarda, o objetivo do Maituna é você entrar em contato com uma Devi, com uma divindade, né? Mas é um ritual mais longo. Agora, o Tantra que eu sigo é o Tantra Nat, que é um Tantra super xamânico, da floresta, né, que originou o Hatha Yoga, mas o mais conhecido é o Tantra Kaula, é o mais conhecido, mais praticado até mesmo na Índia, né, por ele não ser tão extremista. Eu tive uma iniciação lá em Varanasi, teve até um rapaz que veio aqui que também teve essa iniciação. É um rapaz que eu queria muito falar uma coisa para ele, se ele estiver me vendo. Vai uma coisa boa, acho que é Romano o nome dele. Assim, Guilherme, mano. Guilherme, você é tão bom no que você faz, não precisa falar mal do que os outros fazem. Eu falo isso porque eu já fui assim, porque ele é muito bom. Ele dá um banho em mim, mas ele sempre fala mal de alguma coisa. E acho que você tem tanta coisa para oferecer para o Tantra. E ele fez essa iniciação que eu fiz também com a Diana. Ah, não, foi com a Gisele essa, que a gente foi iniciado em cima de um cadáver em Varanasi, para aprender a lidar com a impermanência. Com a Diana foi um que a gente sentou numa árvore e tinha um monte de morcego ficava defecando na gente, para a gente aprender a lidar com fezes. Né? Diana dava tanto soco, Imagino. e um monte de barata também em cima da gente. Mas essa a Gisele foi lá em Varanasi nesse lugar do crematório, né? Mas não foi, uma experiência não foi tão forte quanto a do Ricardo, né? Guilherme. Do Guilherme, que ele conta a experiência dele foi mais para valer, a minha foi rapidinha. Então essa escola ela não é muito conhecida. O que acontece no Tantra, o De Rose falava isso. A palavra mantra ela tem uma força. Assim, mantra, o que é isso? A palavra tantra também tem uma força, tá? E só que aí ela foi usada, né? A gente o, Outro dia me perguntaram por que que o Ocidente pegou uma coisa tão sagrada ligada à sexualidade e fez tantas coisas ruins com o Tantra. Eu falo, não, mas isso não tem sentido. O Ocidente pegou tudo que envolve sexo e fez coisas ruins. Inclusive, se você pegar o palavrão, eu não vou falar o palavrão, mas as pessoas falam caraca, 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 que é pênis. E tudo que é bonito é caraca. Olha, aquilo é do caraca, bonito. E tudo que é uma porcaria é vagina. A gente chegou e tem mulheres falando desses palavrões. Tudo que vem da mãe, porque a gente fala de um Deus pai, mas se Deus é pai, ele tem uma mãe. Deus não é pai, então tem que ter mãe. Então, e a gente pega essa energia da mãe e usa como um palavrão. E todos os palavrões são de cunho sexual. A Regina Navarro Lins, maravilhosa, sexóloga, ela fala muito para as mulheres, não falem palavrões de homens. E o palavrão, quem que falava isso? Agora não me lembro agora. O Murilo Nunes Azevedo, que é um grande teólogo do budismo. Você cria, né, então, besta quadrada. É um quadrado. Quadrado não tem força. Quinto dos infernos seria o quinto ao contrário, o pentagrama ao contrário. Ah, eu estava lendo um livro que também é uma caravela. Eu sei que caraca é uma caravela, mas não é assim que usam. Antes de eu ter essas críticas, você sabia que caraca é uma vela de Portugal? Sim, mas ninguém fala caraca pensando numa caravela do século XIV, não sei o quê. Então, o palavrão ele cria formas. Eu fiz um voto, né, com a Coen de não falar palavrão. Fiz um juramento para ela. E é todos eles, é besta quadrada e tel quadrada, que eu estou usando para falar, né? É desgraçado a pessoa que não tem a graça de Deus, ou desalmado. Hoje já se fala de judiação, vem de fazer mal para os judeus, que é judieira. Coitado é a pessoa que nasceu de um coito forçado. É uma coisa bizarra esses nomes. E existe a magia do verbo. Tem o Jorge Adorno, você tem esse livro dele, A Magia do Verbo? Pequenininho, né? Um Vermelhinho, classicão. clássico. Quando eu tinha era Era branquinha. branco, na verdade, branco.
E aí é importante você usar os verbos, aí entra a oração, tudo isso. Então o tantra, tudo que envolve sexualidade é destruído no ocidente, não é só o tantra. O tantra é uma das coisas que vieram junto com a coisa da pornografia, né, que veio muito pesada. E um outro ponto também que é associado a essas questões também desses estudos, e a gente até colocou como um título também de chamada, é a Kundalini. Hum. A Kundalini, nessas perspectivas, o que ela tem ou não tem a ver com a energia sexual ou outros tipos de energias, e como que a pessoa pode, o que é realmente a Kundalini e como que a pessoa pode despertar a Kundalini? Olha, então aí entra um campo muito grande, né. Eh, Tudo é oceano, tudo é universo. Só que isso aqui é uma mesa, isso aqui é um microfone, ali tem uma câmera que eu estava vendo agora, que nem se eu trabalhar a vida inteira eu compro nem o tripé dessa câmera. Então, mas tudo isso é universo. Hoje as pessoas confundem muito, e depois eu queria saber a tua opinião, de verdade. Essa energia, essa vitalidade que faz tremer, de pulsar, isso é prana, na minha opinião. Prana é uma energia, mas não é vias de fato Kundalini. Por um lado, tudo é Kundalini, porque é uma energia de vida, mas o que o Samuel me pergunta, acho é essa pela coluna, que se manifesta pela coluna, que é, na minha opinião, muito jejum e muita qualidade moral, senão não vai dar certo essa subida. Tá, se você vai, por exemplo, quando eu era aluno do De Rose, do Levi Leonel, e praticava muito, o Prembaba estava nessa história, a gente praticava demais mesmo, jejum, ficava dentro d'água, como você leva, vai para valer mesmo. Ah, quando eu fui ter uma manifestação, veio muito forte, e minha família, e as pessoas que eu amo, não quero. Nos bastidores aqui também, a Larissa estava comentando que ela teve um despertar semelhantes, Quem? né, a Larissa Nanda. Ah, mas é mais fácil para mulher, né, ter. Para mulher é mais fácil, porque na visão do tantra, tudo tem exceções. A Kundalini dela já está no útero ovário, não está no Muladhara. Tanto que eu gosto muito de um livro, não sei se você tem, que chama Os Chakras, do Harishi Johari, que você pega ele, pega outros livros de chakra, o do Motoyama também, mas você fala, não, estou falando de coisas diferentes. Aí eu falo, não, o Johari ele praticou, o resto foi pegando em outros livros. Primeiro chakra, cor vermelha, mas nunca. Primeiro chakra é um chakra que é o sexo. A mulher mentaliza vermelho, ela vai ter vaginismo, corrimento, e ela não precisa pôr vermelho no primeiro, porque ela já está no útero ovário. E o Tantra vê isso, a mulher, a Kundalini dela já está mais para cima. É que o Tantra põe a mulher como um ser mais, vou usar esse termo, tá? Evoluída que o homem. É lógico que eu tenho uma mulher dentro de mim, você também, todo mundo é homem e mulher, eu pelo menos sinto isso. Mas eu não tenho útero ovário, não adianta, eu não tenho progesterona, que faz a mulher ser muito mais feliz que a gente, que tem testosterona, nunca está satisfeito com nada, o homem. Então, modo de dizer. Então, na visão do tantra, a mulher, uma dança, uma coisa, tanto que você pega essas práticas que as mulheres ficam tremendo, né, com uma pulsação, a maioria é sempre mulher. Só que elas esquecem que é um homem que está fazendo isso nelas. E, de novo, é alguém que está fazendo. E o Tantra fala: não, você tem que fazer sozinho. Você tem que pôr essa energia. Pode ter o cara ali do teu lado, como no xamanismo, tá? O pajé não vai ficar. Ele vai tocar o tambor com você. Então, o Tantra, ninguém faz as coisas por você. Tanto que Tantra é swastika, é autossuficiência. Então, eu vou fazendo minhas práticas com um mestre, um tutor, um mentor, um xamã, e eu vejo muitas mulheres deitadas com a perna separada e um homem estimulando isso nela. Legal. Se o homem tiver um masculino e feminino bem equilibrado, se ele não tiver ego para ficar se exibindo, se ele não tiver com uma energia de eu sou o bonzão, porque hoje nesse mundo do tantra, infelizmente, para você ser um grande terapeuta, você tem que ser bíceps forte. Você vê as imagens das pessoas, elas têm que ser. Eu fiz um curso uma época de coisa de vender curso online. A pessoa falou assim: agora é moda tatuagem. Então, se você quer atingir os jovens, era um monte de cara caretão, assim, mais maduro. Você tem que ter o tatuado. Eu falei: meu Deus, a gente chegou a esse ponto para fazer tatuagem para vender curso online, para aparecer uma coisa que você sempre escondeu, agora você fica virando para mostrar que tem. E o Tantra virou uma coisa, infelizmente, uma parte, né? Porque tem grandes terapeutas aqui. Tem a Thalita, tem a
pode chamar onde você quiser, tem a Lila, tem a Márcia Fernanda, Paula Fernanda, que agora tem falado de taoísmo junto com o Tantra, que ela é incrível. Ela junta Tantra e taoísmo, né? O forte dela é o Tantra, que nem o meu é mais taoísmo. E tem muitas mulheres, tem homens também, mas tem mulheres incríveis, assim. O Tantra está ficando feminino, que o lugar do Tantra é o lugar da mulher, não é o lugar do homem, eu acho. Uhum. Foi citado aqui, né, no início da nossa conversa, em alguns momentos, na verdade, né, sobre a magia. Ela citou por o nome de encantaria. O que você pode falar sobre a magia de Piaga, né? E como que essa magia ela pode se manifestar? Parece a pau isso até, né? Porque ginástica animal, né? De conexão de ginástica animal Rodrigo Romo era? Como é o nome dele? e... Que criou, esqueci o nome dele, ele era um lutador, mas eu sei o que você está falando, linda essa ginástica, que linda. fala um pouquinho sobre isso, para as pessoas, o que são os desencantados e como é que estão essas representações, né, dessa... E aqui uma tradição originária brasileira do Piauí, né, É que assim, hoje tem muita magia, né? E tem a magia assim, um pouco do TikTok, que eu acho que é quem está começando, eu não vejo nenhum problema, eu já, sabe, assim, quando eu vou dar uma aula, eu dei uma live esses dias, eu dei uma live que foi o meu pré-primário da espiritualidade, sabe? Assim, lógico que eu não vou chegar tanto. Vamos fazer um ritual de Hecate, que é uma força incrível para arrumar um namorado. Mas tem gente que vai usar Hecate para isso. Aí tem o colegial e tem aqui você, que é o. Outro dia a Suzy Mariotti me entrevistou também, sabe quem é? Nossa, não conheço. Nossa, Suzy Mariatti? é isso, Ah, Suzy Mariatti. Suzy A Mariatti. Suzy Mariatti, Ela que já é esteve aqui no Brasil. ela não adianta chegar para lá e falar acende uma vela que você vai ganhar dinheiro. Então ela vai chegar lá em cima, né? Você também, o pessoal do Paranormal me leva também para esse lugar, e outras pessoas também, me perdoe se eu não lembro. Então, quando a gente fala assim de altas magias, eu penso em algumas, né? Uma é a santeria cubana. Você entrevistou alguém da santeria cubana? Não. Nossa, é muito forte aquilo. Só que você precisa ter um cuidado. É bom que ela não vai parar no TikTok, nem nos novos bruxinhos, que eu já fui um novo bruxinho. Então não tem problema, você está começando. Mas a santeria é muito, o que você evoca, o que você chama, você tem que segurar. O Edmundo Pelizarte, não sei se você sabe, ele ficou cego de um olho, ficou de fazer uma evocação da santeria, se eu não me engano, ou foi o Edmundo misturava tudo, foi um mestre. Aí a gente tem a magia voodoo, que tem a parte boa e não tão boa, que é muito forte, você precisa saber fazer aquilo. Aí tem a magia dos kamis japoneses, que você evoca samurai, os guerreiros do outro mundo. E existe a magia piagas aqui no Ocidente, que ela é a união de uma magia xamânica, mas como assim? Porque já existiam povos morando aqui, porque tem várias escritas africanas, e porque tem uma influência viking também, acharam umas coisas viking lá. E a gente evoca uns seres muito incríveis. Vou dar uma dica para vocês que não gostam de ler. Assistam a série Cidade Invisível. Você já assistiu da Netflix? Eu não assisti. Olha que uma das cenógrafas que está no filme, Uau! ela é uma das discípulas também que faz essa. Falei do Joseph Farrell, dessas danças Nossa, porque cerimoniais. aquele é muito xamanismo. Porque ele evoca o boto cor-de-rosa, o saci pererê, a Tudo, né? mula sem cabeça, o irapuru, que é um ser que, se você destrói a natureza, ele vai jogar um vírus, ele vai jogar um fogo. Você tem os pássaros alados, você tem a Iauara, que você evoca a onça pintada, como você falou, uma dança, você fica Iauara, Iauara, e a noite inteira dançando como uma onça. O ritual da mãe serpente, que a mulher fica nua e deita com o ventre na terra, e fica fazendo assim a noite inteira como se fosse uma serpente, e mentalizando jiboia, oh, jiboia, jiboia. Então, ela é muito visceral, essa magia. E tem esse cara, que é o Rafael Noneto, que ele quer até me iniciar, mas eu não tenho muito mais idade para ser iniciado em algumas coisas. Eu gosto de estudar sem. Mas o Edmundo me iniciou, né? Edmundo Pelizardi na. E você evoca Jurema, você evoca Cunhantã, Toré. Vamos lá. Jurema é a força da Jurema. Então você pode usar a Jurema, usar o vinho sozinho, não, eu acho.
Nunca usei Jurema sozinho, foi só uma vez. O vinho, quem usa Jurema é Juremado, mas você pode chamar pelo nome, Jurema, Jurema. E você está chamando toda a medicina da floresta, como se fosse Nossa Senhora das Matas. Não sei se você sabe, tem 264 Nossas Senhoras. Do Bom Parto, Perpétuo Socorro, Causas Impossíveis, Desata Nós, que tem aqui na Liberdade, que é uma magia incrível, energia muito complicada dessa Nossa Senhora Desata Nós, que as pessoas jogam tudo lá, ela que manda nos anjos. Então tem 264 Marias de cura, Perpétuo Socorro, Causas Impossíveis, e nós estamos falando de um nome feminino, Jurema é como se fosse essa energia, e a parte masculina é Tonapá, eu acho, é Tonapá mesmo, né? Esses nomes. Então, só que você evoca, por exemplo, essa magia, ela criou o catimbó, o catimbozeiro. Mas quando a gente fala de magia piagas, é antes. Então, às vezes me fala, mas o catimbozeiro tem os marinheiros. Sim, mas a magia piagas não, porque não tinha marinheiro. Ah, existe as ciganas, que se chama o catimbozeiro, não. É um pouquinho diferente. Mas, por exemplo, você chama o folharal, que são seres que são em formatos de árvore. Se procurar, tem até os bonequinhos. Acho que é Rafael Noneto, não sei se aparece aí, se você vê, o Noleto. Eu falo com ele de vez em quando. E Ele é de lá ele é um do sacerdote, Piauí assim, mesmo. e também é um arqueólogo. Ele tem vários livros. Ele tem um que chama Povos da Água, que são só de seres da água, as sereias brasileiras, a, as serpentes aquáticas que a gente evoca. Mas são coisas muito fortes mesmo. Ele tem Instagram também. Aí tem um livro, que é uma pesquisa dele só sobre o palmito. Porque para os povos lá dessa região, cada palmito tem. A gente acha que palmito é uma coisa só, mas cada palmito tem uma divindade. E esses seres são chamados de encantados. Deixa eu só. O que é um encantado? É um ser que gosta tanto da natureza que ele não quer morrer, ele quer se tornar um encantado. Então, Elias, o profeta Elias, uma nave ou uma carruagem de fogo leva ele, ele quer ir embora. Ele vai embora em corpo físico, ele não morre. O encantado, ele se funde à floresta, ele gosta tanto da floresta, ele gosta tanto de um boto, então ele começa a nadar, 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 nadar com o boto e depois se torna. E é bonito, eu que estudo vários mitos assim, que muita gente vê esses encantados e fala, é um arturiano. Por quê? Porque a forma do encantado são pessoas muito, mas são mais morenas e de cabelo muito branco. Se é uma mulher de cabelo bem branca, e se é um homem, inclusive a gente conhece um encantado vivo. Você sabe quem é? É o Léo Artese. O Léo se tornou um encantado. Se vocês não conhecem, não é? Pesquisa depois Não, no o Léo se Instagram. tornou a própria natureza. Ele é como se fosse uma árvore. E aquela coisa da sabedoria, né? Então, você talvez vá ser assim um dia, você chega, eu não quero mais esse mundo. E esses encantados são evocados o tempo inteiro. Nesse filme, perdão, nessa série que já tem 2 temporadas, Cidade Invisível, vai falar desses encantados. Tem os que são legais e os que não são. O que é o encantado que não é legal? É o encantado que não gosta de gente que não gosta da natureza. Então esses encantados vão se voltar contra você. Eles vão fazer de tudo para acabar com um monte de. Ou deixar você acabar com a natureza, porque depois que acaba tudo, como diz Einstein, né? Perguntaram como vai ser a terceira guerra mundial. E Einstein falou: não faço ideia, mas eu sei como vai ser a quarta. Como assim? Você não sabe a terceira, você sabe a quarta? Sim, vai estar todo mundo brigando com um pedaço de árvore, de galho na mão, porque na terceira a gente acaba com tudo. Então, todos esses asfaltos, essa cidade de asfalto, esses asfaltos do chão, tudo isso vai acabar. E aí os encantados surgem. Lembra muito as previsões xamânicas, né? Na hora que vocês destruírem tudo, a gente volta. E então, essa encantaria você evoca Jurema, evoca onça pintada, evoca piranha, piraim, pira, porque aqui quem manda é a piranha, não tem medo de tubarão. A gente evoca o Guaraxaim, que é o cachorro selvagem. Você tem um livro que eu acho incrível, ele que se chama Wicca Brasil,
Ele fala muito disso. Eu queria trazer ela. Ah, é? Mas não vem também? Não. Esse livro, Cadê o contato dela? esse livro está até aqui. Ele, por exemplo, essa daqui, Si, né? Si é a lua, não é a senhora. Opa. Tá aí mesmo. Si é senhora, né? Tem a Sibi, que seria a Virgem Maria, né? E ela tem aqui, atrás, aqui, um monte de encantados. Ela não usa esse nome, encantados. Nem sei porque usou o nome Wicca. Mas são tudo encantados. Olha aqui, PD... Não, isso aqui eu não vou nem saber falar o nome. Mani. Mani, a filha da cobra grande. Tem um monte de encantados que são serpentes. Mara, Senhora das Trevas, seria meio Hecate. Você já estudou tudo isso? Nossa, eu acho incrível. Então fala você agora, porque ele vai. Ó, aqui, ó. Ritual ó, as encantadas, as deusas que dançam. Então, só que a encantaria é muito secreto. É muito secreto. E você sabe que uma vez eu fui num podcast para falar disso. Eu fui em dois. Eu fui num que chama Isso Não É Podcast. E ele veio mostrando as imagens, mas aí o Rafael Noneto entrou e me ajudou a fazer, por internet, enfim. E depois eu ia falar lá com o guru, e uma semana antes eu achei melhor não. Porque são coisas que talvez seja melhor outras pessoas falarem que vivam mais isso. Mas eu sou um fã disso. Quando eu chego na água, eu falo: aqui tem as encantadas, aqui tem a serpente, tem o peixe d'água, tem a serpente, serpente marinha, aqui tem. Lá onde eu moro tem muita tartaruga, né, no Guarujá. Então, às vezes é uma encantada que está ali. Ah, Otávio, mas isso é tudo besteira. Sim, mas faz ver melhor. Achar que a árvore não é só uma árvore, que é um ser vivo. E essa magia da encantaria também, eles têm muito essas primavera, verão, outono, inverno, eles celebram esse movimento, tá? Agora fica aí a dica de você fazer teus rituais e Jurema, Jurema, chamar essa força feminina. Ela vai atuar muito na limpeza, você vai tomar um banho de erva, chama Jurema, porque ela que é a medicina da floresta. Fazer uma limpeza, fazer uma proteção. Você pode também usar. Eu tenho muito costume de usar rapé de Jurema, eu passo aqui no peito. Você gosta de rapé? Usa muito? Não. Eu não uso. Não? Eu passo aqui, eu não sou de usar a medicina, mas eu gosto de pôr a. Quando eu venho para São Paulo, na hora que eu vou embora, mas hoje mesmo eu chego aqui, eu sinto necessidade de pôr alguma coisa da natureza aqui. Eu nasci aqui, mas agora não acostumo mais. E o que você sente quando passa no peito? Então, na verdade, eu não sinto muita coisa, Samuel, porque eu não sou um cara Porque que normalmente sinto o muito. rapé É, tem uns mas curipe, eu me essas sinto coisas assim. bem. Eu Legal. comecei a perceber que eu comecei a usar no peito e muita gente fala: nossa, que diferente. E É. começou a usar e gosta. Ah, que bom. É. Então, por exemplo, nunca me sopraram o rapé, nunca. Já te sopraram, né? Eu sempre faço sozinho, eu faço muito pouco, um tiquinho. Um dia pode ser que alguém que me sopre. Cuidado com o Léo e a Fani, viu? Não, não, eu já faço isso aqui, ó. Porque eu gosto de coisas meio baunilhinhas, leves, assim. Então, o rapé eu passo aqui e me sinto bem. Sim. O meu termômetro é os gatos, né? Se eu chego em casa e eles não vêm pro meu colo, é porque eu sinto que. Uhum. Aí eu passo aqui, depois eu ponho uma camiseta, né? Para eles não entrarem em contato, porque tem gato que é alérgico, né? Ao rapé. Entendi. Maravilha. E você tem vindo com atividades da Humana e Amor aqui em São Paulo? Sim, eu tenho o curso de Tantra, que é presencial, Tantra para valer, o Reiki, que é o curso que eu mais gosto de dar, mais gosto. O Animasoma, que você já fez, só que agora está bem mais amoroso, que é a terapia haitiana. E esses são os presenciais, né? O mundo me levou muito para o online. E encontrei alguém mais maluco que eu, no bom sentido, e a gente juntou forças. Você sabe quem é, né? O Vini? É. Não, ele é mais Ele que é eu. mais. Mas a gente fez uma dupla incrível, né? O Vini abriu a escola dele para mim, assim como um dia eu abri para o Léo, o Vini abriu para mim, e me acolheu, né, no momento que eu estava precisando de um lugar físico, e a escola dele é linda, todas as coisas do Gaspareto estão lá. Quando você entra, tem um Exu muito grande, que o Gaspareto, você não sabia que as coisas do Gaspareto estão lá? Isso eu sabia, só não É, sabia que tinha um Exu o Gaspareto gigante. sempre teve um Exu no Uhum. espaço dele, e esse Exu tá lá, que ele pintou com o pé. Oh, Ele que pintou beleza. um quadro aqui, e com o pé ele fez o Exu, e era o quadro que ele mais gostava.
Inclusive, a roupa que o Gasparetto pintava, que era sempre a mesma roupa, cheia de tinta, tá lá também exposta. Que legal. Você precisa Ele falou várias vezes conhecer. conhecer, ele falou para me conhecer, para me dar palestra também nos eventos, Sim, que ele faz uns eventos de é, vários palestrantes. A questão toda, por enquanto, é a agenda. A gente vai conseguir sim, ir lá. sim. E é o espaço, a Humana e Amor e Alma da Alma fica ali no Ipiranga. Isso. No Ipiranga. Ficar no Lá Ipiranga. no Ipiranga, É. então é fácil você encontrar. Para você que está acompanhando ele em formato online, é só procurar aqui, Humana e Amor e humaneamor.com.br, você vai ter muitas conexões, uma diversidade, eu não sei nem quantos, não dá para contar na Ah, mão quantos é cursos já tem, bastante. É. dezenas de Online cursos. bastante. Agora, eu só queria colocar uma coisa, temos tempo? Vamos, Queria falar rápido, que acabei não falando, né? Quando a gente fala de proteção, limpeza, né? Falei um pouco de banho, um pouco dos Encantados, de Mozart, que é legal tocar. Eu queria só acrescentar, assim, dos incensos, que eu acho super bacana, de você rezar antes de dormir. Hoje, sabe quando eu era criança, minha mãe ficava ajoelhada assim na minha caminha e ela falava: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Conhece essa oração? E isso para mim, assim, desde então, você conhece também ele? Que essa oração é muito antiga, essa é muito antiga mesmo. Mas eu tenho 62 anos, você está falando dos anos 60, e eu sempre peguei, não dá para dormir sem rezar. Não dá para dormir, não é meditar, é rezar. Tá? Outra coisa, quando a gente fala de proteção e limpeza, a gente tem que tirar as porcarias do corpo também. Eu tomo refrigerante, eu não sou não como carne, mas não sou um modelo de alimentação. Mas quando você entra num processo de energia, é legal você jejuar. Eu peguei o hábito de fazer jejum intermitente, então eu faço todo dia. Eu paro umas 5 da tarde, só vou comer 1 da tarde do dia seguinte. Eu economizo muito de valores, porque eu acho que o preço da comida é imoral. Eu sou um cara que defendo, eu acho que a gente cobrar impostos de remédio, de água. Como é que alguém cobra impostos de remédio? Não tem dinheiro, a pessoa morre, enfim. Então eu tenho uma visão que a gente não pode gastar dinheiro com coisas que deveriam ser dadas de graça, mas isso eu sou meio utópico, que eu sou contra até dinheiro, a gente devia trocar as coisas, eu sou a favor de trocar, como os povos do passado todos faziam. Mas isso é uma coisa que talvez nem desse certo. Então, a gente tem que comer menos quando está se limpando, jejuar, beber bastante água, frutas também. Não é só limpeza astral, eu estou aqui energeticamente astral e me entupi de carboidrato ou de açúcar, que eu também uso. Açúcar, como chocolate, aqui não tem problema, mas quando você entra nesses processos, ele tem que ser detox de celular também, a não ser que você use o celular para escutar música ou para ver podcasts, assistir, mas fazer detox também de luz, que a gente fala muito hoje. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que não tem, fica iluminado o tempo todo, né? São Paulo não tem silêncio, então é importante tampar o ouvido com aqueles negocinhos, diminuir a luz, né? O Larry Ribeiro fala muito daqueles óculos, eu gosto muito do discurso dele, e meditar de manhã e orar. E mulheres, acorde e faz esse de chacoalhar 10 minutos. Esse de chacoalhar, tanto para o homem quanto para a mulher, libera o Qi. Então, a gente dorme, o Qi fica em alguns lugares, a energia espalha para o corpo inteiro. fantástico, olha, maravilha. Muitas dicas aí com Otávio Leal. Gostou? Curta, compartilhe com outras pessoas aí, reverberando esses conhecimentos para outros tantos. Nós iremos aí em breve tentar convidá-lo novamente e ver alguns episódios especiais que a gente quer fazer aí para o final deste ano também. Mas se acaso isso não acontecer antes de novembro, em novembro ele vai estar aqui participando, porque em novembro a gente vai ter aqui o Xamãs Connect, juntamente com o Encontro Brasileiro de Xamanismo, e o Otávio Leal já é um dos nossos convidados. O Léo Artes e o Gabriel Ocean estamos organizando já essas conexões, aí fique atento também a essas participações. Agradeço a todos vocês, agradeço mais uma vez aqui ao Otávio a disponibilidade, vir aqui até São Paulo, né? Tudo um trajeto, uma energia, uma movimentação, passa até um rapé por estar por aqui, depois voltar lá para. Não, mas vocês são demais aqui, vocês são lindos, e obrigado mesmo. E muitas conexões que ele vem trazendo por aqui com a gente. Muito bom também vê-lo novamente, cada vez mais jovem, o cabelo. O meu tá caindo. O meu, que cabelo, né? E o meu tá branco. É a iluminação. A gente nem falou desse caminho, mas é a iluminação. E pedir para deixar então uma mensagem de encerramento antes de nós subirmos aqui a nossa vinheta.
Aí eu vou pensar eu gosto muito de falar de música, né, sair do espiritual, então eu vou citar uma frase do Caetano Veloso, que também norteia muito minha vida, na música Menino Deus, que é uma música que foi feita para Krishna, letra do Gilberto Gil. Krishna é o Menino Deus. Menino Deus, um corpo azul dourado, é Krishna. Um porto alegre é melhor do que um porto seguro na nossa viagem no escuro. Um porto alegre é melhor que um porto seguro na nossa viagem, que é sempre no escuro. Então, viaje alegremente. Gilberto Gil.